Estamos aqui com o pastor Clodoaldo Machado, um dos palestrantes da Conferência Fiel para Jovens de 2014. E o tema desse ano é sobre escravo. E nós todos sabemos que nós precisamos ser escravos da justiça, como Paulo fala em Romanos 6. Mas o jovem vive uma batalha diária contra a escravidão ao pecado, contra oferecer seus membros à concupiscência da carne, ao serviço da injustiça. E principalmente quando a gente fala do pecado sexual, principalmente quando a gente fala sobre masturbação, pornografia. E hoje, com a internet, a pornografia é acessível, fácil e anônima. Você não precisa mostrar sua cara, você tem acesso a todo esse conteúdo. E muitos jovens, então, eles começam a pensar, será que tem esperança de mudar? Eles vivem num ciclo e eles, então, começam a perder a esperança. Há esperança de mudança para um cristão? Vinícius, graças a Deus que há esperança. Há esperança porque todo o problema que rouba o nosso vigor, que rouba a nossa alegria, ele se chama pecado e Jesus carregou na cruz o problema do pecado. Então, há esperança. É óbvio que essa primeira ideia ela é um tanto simplista, mas nós precisamos partir dela. Há esperança para o jovem porque há esperança para qualquer tipo de pecado. Esses pecados que são pecados escravizadores, que são pecados que viciam, obviamente eles requerem uma atenção maior, eles requerem um trabalho maior, um empenho maior, mas há esperança. Nós precisamos entender que se alguém pode se recuperar de um vício em qualquer outro tipo de droga, qualquer entorpecente, ele pode se recuperar também do vício sexual. Não é? Então, a esperança se dá a partir do momento que a gente começa a tratar esse pecado na vida do jovem, primeiro dando um conforto para ele. A própria Bíblia diz para o jovem, em 1 Pedro capítulo 5, que é para ele saber que as mesmas lutas, as mesmas dificuldades que estão acontecendo com ele, está também acontecendo com seus irmãos espalhados ao redor do mundo. Então, nunca a luta é só minha. Então, ele precisa primeiro saber disso. Outros passam por isso. E outros tendo passado por isso, nós vamos saber também que outros venceram isso. Há testemunhos de jovens que tiveram esse problema na sua adolescência, na sua juventude, e venceram isso. Não somente venceram isso com o casamento, venceram isso mesmo antes do casamento. Isso é muito esperançoso. Né? Então, há esperança realmente para esse tipo de problema. O jovem que padece disso não precisa ser alguém que vai viver uma vida frustrada e saber que não tem solução para ele. Tem solução e ele precisa de humildade e de abertura, de usar os recursos que Deus coloca à disposição dele, que é a igreja, o aconselhamento da igreja, a palavra de Deus através do aconselhamento, que ele pode sim se recuperar disso. Boas notícias saber que há esperança então para que o jovem largue desse vício, que se torna um vício, né? Agora, você tem anos de ministério pastoral e já deve ter enfrentado essa questão com vários jovens. O que são algumas coisas que o jovem pode fazer nessa luta, nesse combate contra o pecado? Então, a primeira coisa assim que eu digo para eles assim é saber que quando ele inicia um processo desse, primeiro deixa eu dizer que era bom que os jovens nunca começassem, não é, a masturbação, começassem o vício com a pornografia. Era bom que eles não começassem isso, né, que eles não tocassem nessas coisas. Né? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, né, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, que são os pecados sexuais, então que se case, que se tenha a sua própria mulher. Então era bom que não começasse errado, que ele se reservasse só para o casamento. Né? Então, porque o corpo se adapta a isso. Enquanto não começa, o corpo não tem estímulos para isso. Ele tem os estímulos naturais que Deus colocou, que são bons, não é? Mas quando ele começa com o vício, o corpo ele se adapta a essa nova situação de usar erradamente os membros do corpo para o pecado, para a impureza. Né? Então, era bom que ele não começasse. Mas quando ele começa, quando o corpo dele já está adaptado, isso já é um vício e vai requerer um trabalho, não é? E um trabalho não é a curto prazo, salvo um milagre,
nenhum jovem que tem esse problema, a semana que vem vai estar livre dele. Isso é bom saber, porque muitos esperam uma transformação instantânea e depois, quando não acontece, ficam muito frustrados. Exatamente, Vinícius. Às vezes, o evangelho é comunicado de uma forma para ele que tudo acontece imediatamente. É o imediatismo em tantas áreas da vida, entra nessa área também. Que ele acha que se ele participar de uma vigília, uma noite em oração sobre isso, quando terminar a vigília de manhã, ele não vai ter mais esse problema. E Deus, ele não prometeu tirar-nos o desejo de pecar, ele prometeu-nos vitória sobre o desejo de pecar. Então é importante saber disso, saber que ele não vai se recuperar semana que vem, que a luta dele vai ser feita com muitas quedas, ele vai cair. Então eu procuro tranquilizar ele, sabendo que ele tem um problema que o tem mantido em queda, mas que ele pode se levantar agora, e ele vai dar 3, 4 passos em pé, vai cair, aí se levanta de novo, dá mais 3, 4 passos, é um processo, né, de recuperação, né? Então a primeira coisa que precisa colocar para ele é que ele é um trabalho a médio e longo prazo, ele não vai conseguir, como qualquer outro vício, como qualquer outro pecado escravizador, que ele saia daquilo assim de uma hora para outra, né? É preciso ter essa consciência, né? É importante não confundir isso com fazer pouco caso do pecado. O pecado tem que ser odiado sempre, tem que ser desejado, afastá-lo de nós, mas saber que porque ele fez uma escolha errada no passado, iniciou um processo na vida dele, para o qual o corpo dele agora se adaptou, né? Há estímulos ali fisiológicos para aquilo, né? Então ele precisa saber que a luta dele é grande agora e que ela é demorada, né? E é bom saber disso, né? Ter essa consciência que o início desse processo de recuperação, ele vai se dar assim, né? Tendo paciência com o problema, né? Então nós não podemos alimentar nele uma falsa esperança de que ele vai se recuperar a semana que vem. Não é assim, é um processo longo, e saber que nós nos compadecemos dele naquele trabalho e não o estamos acusando, só colocando o dedo na ferida dele, sem nos compadecermos dele com relação a isso, né? Sim, porque muitos jovens eles vão tentar esconder isso, porque é vergonhoso, é um pecado que traz vergonha. E um dos primeiros instintos, igual Adão e Eva, é esconder isso, não só de Deus, porque a gente sabe que Deus sabe todas as coisas, mas a gente vai esconder dos nossos irmãos, da nossa igreja, e então não vai pedir ajuda. É importante essa etapa de trazer à luz o pecado? Exato. Você me fez lembrar de uma passagem bíblica muito interessante. Ela não trata exatamente de um pecado nessa área, mas ela trata do como lidar, ter a visão correta do pecado, que é a passagem de 2 Reis, capítulo 5, quando Deus usa Eliseu na vida de Naamã, o general sírio, para limpar ele da sua lepra, quando ele mergulha 7 vezes lá no Rio Jordão. Quando ele sai do Rio Jordão e ele está limpo, ele sai transformado espiritualmente. E ele coloca um propósito no coração dele de nunca mais servir a nenhum outro Deus senão ao Deus de Israel. Ele quer pagar Eliseu não recebe o dinheiro, mas ele fala assim, então me permita levar 2 mulos de terra desta terra, porque eu nunca mais quero me dobrar diante de um Deus de outra terra, eu quero me dobrar diante do Deus dessa terra, que é o Deus Jeová, o Deus de Israel. Aí Eliseu fala, claro, você pode levar a terra, pode pegar. E ele fala, agora tem um porém, quando eu chegar lá na minha terra, o meu rei vai colocar a mão no meu ombro, vai me fazer dobrar diante do Deus dele. O que eu faço? É interessante que Eliseu, é triste dizer isso, mas se ele fosse como muitos conselheiros hoje, diria assim, não, você é crente agora, você não pode mais fazer isso. Isso não lhe é permitido mais, agora você tem que declarar vitória em relação a isso. Não se dobre mais diante daquele Deus. Não é isso que Eliseu diz para ele. Eliseu diz, vai-te em paz. Será que Eliseu estava fazendo pouco caso do ato dele se dobrar diante de um Deus estranho? Não, Eliseu estava tratando o problema com maturidade, dizendo assim, não, isso vai acontecer mesmo, porque ele é o teu rei, você deve obediência a ele, mas o teu coração já é do Senhor Deus verdadeiro, o teu coração pertence ao Senhor. Então parece que Eliseu está dando um mau conselho para ele, levando a não brigar com aquilo. Não, Eliseu estava levando a brigar com aquele pecado, mas do jeito certo.
com as armas certas. Então nós precisamos dizer para ele, olha, você vai pecar de novo. Se você é alguém que tem esse vício sexual, saiba disso. Você começou uma luta agora e você vai pecar de novo. Entende? Só que quando você pecar, a questão não é se você vai pecar, é você se levantar. Então, quando você abre o problema, traz o problema para a luz, a sua humildade em fazer isso faz com que Deus use pessoas para te consolar no problema, como foi o caso de Eliseu, que consolou Naamã naquele problema. É como se Eliseu estivesse dizendo para ele, você vai pecar nessa área, mas vai em paz, porque agora você pertence ao Senhor. É como se Eliseu estivesse dizendo, imbuído nessa palavra, Deus vai te levantar, vai te libertar dessa situação, né? Porém, Eliseu estava dizendo para ele, mas não vai ser a semana que vem. É um processo agora na sua vida, não é? Que nós queremos que seja o quanto breve ele possa ser, ele deve ser. Não é? Mas nós sabemos que é um pecado escravizador, e pecados escravizadores, eles são resultados das nossas escolhas. Então Deus usa esses pecados para mostrar para nós o que foram as nossas escolhas e o trabalho que temos para sair deles, né? E quando a pessoa vai se abrir com outro irmão, com quem que ela deve se abrir? Ela deve se abrir com outro irmão que está sofrendo a mesma dificuldade? Ou é melhor ela se abrir com o pastor, com alguém que já, um irmão mais maduro? Então, a questão, de fato, a pessoa precisa se abrir para ter ajuda. Ela não pode se abrir para ter apoio. Então, com quem ela vai se abrir, vai revelar o coração dela mesma. Se ela quer, de fato, ajuda ou quer alguém que apenas lhe dê apoio naquela situação. Não é? Então, por isso eu sempre aconselho os jovens a procurarem mais velhos do que eles. Geralmente homens casados. E na igreja sempre vai haver pessoas assim, porque Deus nos cerca de cuidados. Um outro exemplo bíblico é o caso de Roboão, que quando o povo veio, ele assume o reinado no lugar de Salomão e o povo vem pedir para ele baixar os impostos. Ele fala, peraí, vocês voltam daqui a 3 dias, eu vou buscar conselhos. Aí ele busca o conselho com os mais velhos, mas os mais velhos dão um conselho que ele não gosta. Aí ele resolve buscar com os mais novos, dos mais novos ele gosta. Então, na verdade, ele não queria conselho, ele queria apoio. Não é? Porque se ele quisesse conselho, ele teria ouvido os mais velhos, e os mais velhos dizem para ele, sirva este povo vai te servir para sempre. Mas ele não gostou disso, essa ideia do rei servir o povo? Não. Então, o jovem, ele precisa entender que os mais jovens não são os mais aconselháveis para se buscar conselho. Não é? É o mais velho, por isso que Provérbios vai dizer, anda com o sábio e você vai se tornar sábio. E o sábio geralmente é o mais velho, não é? Então, na igreja é importante que o jovem busque o seu pastor ou algum outro irmão mais velho, mais maduro, né? E que seja alguém que ele veja naquele irmão a capacidade de poder ajudá-lo, né? E, então, pensando em conselhos, nós vemos que há esperança, mas é um processo longo, né? Que outros conselhos mais práticos do que ele deveria fazer no dia a dia você daria para esse jovem? Então, aí nós nos valemos também de um princípio dado pelo Senhor Jesus. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca fora. Obviamente o Senhor Jesus não estava favorecendo ali a mutilação, a automutilação. O que ele estava dizendo é eu saber as situações que me levam a pecar e fugir delas. Então, um jovem, por exemplo, que tem o vício do pecado da internet, se ele quiser de fato do pecado da pornografia via internet, se ele quiser de fato se livrar disso, ele precisa mudar o computador dele de lugar. Entende? Ele precisa colocar o computador dele num lugar onde mais pessoas estejam. É uma forma prática dele arrancar a mão direita. Não é? Se ele vai a determinados lugares que o estimulam ao pecado sexual, ele tem que evitar aqueles lugares, sabe? Evitar casas, talvez, de amigos, onde ele sabe que isso aconteça. Então, ele tem que... e o conselheiro, eu entendo que ele entra nesse processo de ajudá-lo a fazer esse tipo de delimitação. E aí cabe a obediência dele ao seu conselheiro. Se o conselheiro disser, olha, tira o computador do quarto, tira a TV do quarto, ele tem que fazer. Com isso, ele estará dando um passo prático que Deus vai fazer frutificar na vida dele. É como se Deus estivesse olhando e dizendo, não, mas ele está fazendo por onde? Eu digo que Deus nos honra quando nós oferecemos coisas para que Deus nos honre naquilo que nós estamos oferecendo. Se eu não ofereço nada, Deus não tem o que honrar.
Então, se ele toma essas atitudes práticas de se policiar, que é o que eu entendo que Jesus está dizendo, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Ele está dizendo que é para eu saber onde estão as minhas fraquezas e eu evitar aquelas circunstâncias que me levam a cair. Né? Muito obrigado, Clodoaldo. Acredito que é um problema difícil, mas há esperança, há solução. E não desista, jovem. A luta é contínua, a luta é até a glória, mas a vitória é certa. Esperamos vocês na Conferência de Jovens de 2015.